Em um luxuoso hotel de Dubai, um milionário árabe arrogante fez uma aposta cruel sobre uma simples camareira. Ele não imaginava que aquela mulher mudaria completamente sua vida. De onde você está assistindo esta história emocionante? Deixe nos comentários sua cidade. Se você adora narrativas que tocam o coração, se inscreva no canal agora e deixe seu like para mais conteúdos como este. Em um luxuoso hotel de Dubai, o barulho dos copos de cristal e das risadas ecoava pelo saguão. Homens ricos, vestidos com ternos caros, apostavam sobre tudo: cavalos, carros, negócios e até pessoas. Entre eles estava Youssef Al-Hamid, um bilionário conhecido não apenas pela fortuna, mas pela arrogância. Ele acreditava que o dinheiro podia comprar tudo, até o respeito. Youssef não havia nascido rico. Filho de um comerciante de médio porte em Abu Dhabi, ele construíra seu império com determinação implacável e uma ambição que frequentemente ultrapassava as fronteiras da ética. Seu primeiro grande negócio, a aquisição de uma petrolífera em dificuldades, estabeleceu o padrão para sua carreira: identificar fraquezas, explorar oportunidades e nunca, jamais, demonstrar compaixão. Aos 45 anos, seus olhos negros haviam testemunhado inúmeras falências de concorrentes, enquanto sua fortuna crescia exponencialmente. Naquela tarde, enquanto observava os funcionários passando discretamente pelo salão, Youssef fez uma aposta com os amigos. Aposto $10.000, que nenhum deles sabe sequer o que é árabe clássico. Estão aqui só para servir, não para pensar. Os outros riram. Ibrahim, seu amigo mais próximo, embora próximo fosse um conceito relativo no mundo de Youssef, bateu palmas, encantado com a proposta. Sempre criativo nas suas apostas, Youssef. Mas é fácil demais. Claro que esses serviçais não conhecem nada além do inglês quebrado que usam para nos servir. Mas uma das pessoas que escutou em silêncio foi Maya, a camareira do hotel. Uma mulher simples, de olhos cansados e mãos marcadas pelo trabalho. Ela recolhia taças, evitava olhares e engolia o orgulho como fazia todos os dias. Mas naquele dia, algo dentro dela acendeu. Maya observou os homens enquanto continuava seu trabalho, seus gestos precisos e eficientes, mascarando o turbilhão interior despertado pelas palavras cruéis. Havia algo no modo como o Sr. Al-Hamid falava. Não apenas arrogância, mas uma profunda certeza de que pessoas como ela não mereciam consideração. Aquela certeza era mais dolorosa que qualquer insulto direto. Horas depois, Youssef decidiu provar o próprio ponto. Chamou Maya até a mesa e diante de todos perguntou em tom debochado: "Diga-me, moça, sabes o que significa Al-Karama la tushtra bil mal? A dignidade não se compra com dinheiro." O salão silenciou. Maya parou por um segundo, pousou a bandeja, ergueu o olhar e respondeu com uma voz calma e firme, em árabe perfeito: "Wa la tufkad bil fakr." E também não se perde com a pobreza. O rosto de Youssef transformou-se numa máscara de incredulidade. Suas sobrancelhas arqueadas e lábios entreabertos revelavam mais do que surpresa. Revelavam que seu mundo de certezas acabara de sofrer uma pequena, mas significativa fissura. O silêncio que se instalou no salão era tão denso que se poderia ouvir o bater das asas de uma mosca. Na manhã seguinte, Youssef despertou com o pensamento fixo na camareira. Como uma mulher tão simples dominava não apenas o árabe, mas conhecia expressões que remetiam à sabedoria antiga? A pergunta o incomodava como um espinho invisível. Sentado na borda de sua cama king size, com vista panorâmica para o horizonte de Dubai, ele recordou o momento em que os olhos dela, profundos, desafiadores, encontraram os seus. Havia algo naquele olhar que o perturbara profundamente. Dignidade. A mesma dignidade mencionada na frase árabe que ele usara para humilhá-la. No restaurante do hotel, enquanto tomava seu café da manhã habitual, um cappuccino perfeito e croissants ainda quentes, seus olhos buscavam involuntariamente por ela. Foi quando a avistou, carregando discretamente uma pilha de toalhas através do corredor. "Senhorita Maya, um momento, por favor." Ele a chamou com uma voz que tentava soar casual, mas carregava uma nota de autoridade que nunca conseguira eliminar.
Maia aproximou-se, o semblante neutro escondendo a apreensão. Sim, senhor. Gostaria de me desculpar pelo ocorrido ontem. Foi impróprio da minha parte, disse ele, cada palavra custando-lhe como pedras, preciosas que relutava em ceder. Não há necessidade, senhor, estou acostumada, respondeu ela, com uma dignidade que o fez sentir-se ainda menor. Posso perguntar onde aprendeu árabe clássico tão bem? Os olhos dela, castanhos como a terra depois da chuva, fixaram-se nos dele por um instante antes de responder. Meu pai era professor de literatura árabe na Universidade de Damasco, antes da guerra. Algo na forma como ela disse, antes da guerra, fez Youssef sentir um calafrio. Havia todo um mundo de dor contido naquela simples frase. Entendo, murmurou mesmo sabendo que não entendia nada. Se me permite, gostaria de conversar mais. Talvez um chá, quando seu turno terminar. O convite pairou no ar, inesperado para ambos. Maia hesitou, seus dedos apertando inconscientemente as toalhas que carregava, enquanto uma pergunta silenciosa formava-se em seus olhos. Por que um homem como ele quereria conversar com alguém como ela? Não sei se seria apropriado, senhor, ela respondeu. Finalmente, sua voz baixa, mas firme. Por favor, insistiu Youssef, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade em sua voz. Apenas uma conversa. No jardim do hotel. Um local público. Prometo que minhas intenções são respeitosas. Maia o estudou por um momento, seus olhos examinando cada centímetro de seu rosto como se procurasse sinais de engano. Finalmente, assentiu levemente. Meu turno termina às 5, senhor. Às 5, então. No jardim. Enquanto ela se afastava, Youssef percebeu que seu coração batia um pouco mais rápido. Era uma sensação estranha. Ele não se lembrava da última vez que sentira genuíno interesse por outra pessoa. Às 5 da tarde, o jardim do hotel apresentava-se como um oásis de tranquilidade. Palmeiras balançavam suavemente com a brisa, enquanto pequenas luzes decorativas começavam a brilhar contra o céu que escurecia. Youssef aguardava, consultando seu Patek Philippe a cada poucos minutos. Ele nunca esperava por ninguém. Eram os outros que sempre esperavam por ele. A sensação era estranhamente desconfortável, como sapatos novos ainda não amolecidos pelo uso. Sua mente vagava entre memórias de infância em Abu Dhabi, quando seu pai o levava ao mercado e lhe ensinava a identificar o verdadeiro valor das coisas. Lições que ele aparentemente esquecera ao longo dos anos de acumulação de riqueza. Questionava-se quando exatamente havia se transformado neste homem que media pessoas pelo seu valor monetário ou utilidade. Quando Maia finalmente apareceu, já não usava o uniforme do hotel. Vestia-se simplesmente. Uma calça jeans, uma blusa de algodão azul e um lenço colorido nos cabelos escuros. Parecia mais jovem assim, menos encurvada pelo peso das responsabilidades. Achei que não viria, comentou Youssef, levantando-se quando ela se aproximou. Também achei, admitiu ela, com um pequeno sorriso que iluminou seu rosto por um instante. Mas fiquei curiosa sobre o que um homem que tem tudo poderia querer conversar com alguém que não tem quase nada. A franqueza dela o atingiu como uma onda inesperada. Não estava acostumado a pessoas que falavam sem filtros, sem a camada de adulação que geralmente envolvia cada palavra dirigida a ele. Talvez seja justamente por isso, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com sua honestidade. Você me intriga, Maia. Parece carregar um mundo dentro de si que eu desconheço completamente. O garçom trouxe o chá, um blend especial de jasmim para ela, um Earl Grey para ele. O aroma suave preenchia o ar entre eles, como uma cortina perfumada que suavizava as diferenças tão evidentes. De onde você vem originalmente? Perguntou ele, tentando iniciar a conversa em território seguro. Os olhos dela obscureceram-se por um momento. De um lugar que não existe mais exceto em minhas memórias. A resposta pairou entre eles, carregada de significados ocultos, desafiando Youssef a perguntar mais ou a recuar para o conforto das conversas superficiais. O que ele escolheria? Ele respirou, fundo, sentindo-se estranhamente vulnerável. Conte-me sobre esse lugar, se não for doloroso demais. Maia o observou por alguns segundos, como se avaliasse se ele merecia ouvir sua história. Algo em seu olhar deve tê-la convencido.
pois ela começou a falar, sua voz suave carregando o peso de memórias preciosas. Alepo, Maya disse finalmente, seu olhar fixo na xícara de chá, como se pudesse ver sua cidade natal refletida no líquido âmbar. Cresci na cidade velha, entre construções antigas que resistiram a séculos de história. Meu pai lecionava, minha mãe era médica. Tínhamos uma casa com uma pequena biblioteca, meu lugar favorito no mundo. Ela fez uma pausa, um sorriso nostálgico suavizando suas feições. Nossa casa ficava perto da grande mesquita. Todas as manhãs eu acordava com o adã, a chamada para a oração. Era como uma canção de ninar ao contrário, não para dormir, mas para despertar para um novo dia. Youssef ouvia, sentindo-se transportado para um universo completamente diferente do seu. Enquanto ela falava, o jardim luxuoso do hotel parecia desvanecer ao redor deles, substituído pelas ruas estreitas e mercados coloridos que ela descrevia com tanto carinho. Meu pai era especialista em poesia árabe clássica. À noite, reuníamo-nos na sala, ele, minha mãe, meu irmão mais novo e eu, e ele recitava Al-Mutanabi, Abu Tamam, Al-Ma'ari, poesia sobre coragem, sobre integridade, sobre a fugacidade da vida. Sua voz tremeu levemente. Não sabia então como essas lições seriam importantes. O que aconteceu? Lhe perguntou ele, embora já pudesse adivinhar. Maya respirou fundo antes de responder. A guerra, a destruição, a perda de tudo, exceto o que conseguimos guardar aqui. Ela tocou a própria têmpora com dedos delicados. Meus pais insistiram para que eu saísse primeiro. Prometeram que me seguiriam assim que pudessem. Sua voz falhou por um instante e Youssef resistiu ao impulso incomum de estender a mão para tocá-la. Era um gesto que nunca teria, considerado há 2 dias. Eles nunca conseguiram sair, não é? Perguntou suavemente. Maya negou com a cabeça. Meu pai morreu quando um bombardeio atingiu a universidade. Minha mãe recusou-se a abandonar o hospital onde trabalhava. A última vez que falamos, ela disse que havia pacientes demais precisando dela. Ela fez outra pausa, seus olhos agora secos, mas distantes. Meu irmão, Ahmed, ele tinha apenas 16 anos. Estava ajudando minha mãe no hospital. Não sei o que aconteceu com eles. As comunicações foram cortadas. Depois de meses tentando contactá-los, tive que aceitar. Youssef sentiu um nó na garganta. Ele, que construíra impérios financeiros e negociara bilhões sem piscar, não sabia o que dizer diante de uma perda tão profunda. Como você chegou até Dubai? Perguntou finalmente. Da maneira que a maioria de nós chega. Fugi, sobrevivi, adaptei-me. Seus olhos encontraram os dele, desafiadores. Descobri que a educação que meus pais tanto valorizavam não valia muito. Quando você precisa simplesmente sobreviver. Aqui, ser fluente em 5 idiomas significa apenas que posso entender os pedidos dos hóspedes em várias línguas diferentes. 5 idiomas? Youssef não conseguiu esconder sua surpresa. Árabe, obviamente. Inglês, francês, um pouco de turco e farsi. Meu pai acreditava que línguas eram portas para mundos diferentes. Um sorriso triste brincou em seus lábios. Ele não estava errado. Só não imaginava que essas portas me levariam para corredores de hotel. O sol já havia desaparecido completamente e as luzes do jardim brilhavam mais intensamente agora. No rosto de Maya, as sombras e luzes alternavam-se, revelando e escondendo suas emoções. Por que está me contando tudo isso? Perguntou Youssef, genuinamente confuso. Maya inclinou-se ligeiramente para a frente, seus olhos fixos nos dele. Por que você perguntou? E por que, Sr. Al-Hamid? Acho que você nunca realmente conversou com alguém como eu antes. Alguém que não quer nada de você. Nem seu dinheiro, nem suas conexões, nem seu poder. As palavras pairaram entre eles como um desafio silencioso. E pela primeira vez em muito tempo, Youssef Al-Hamid, o homem que tinha resposta para tudo, não sabia o que dizer. Naquela noite, em sua suíte presidencial, Youssef não conseguia dormir. Seu reflexo no imenso espelho do banheiro o confrontava. Um homem de 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos que haviam visto muito do mundo, mas apenas de uma perspectiva privilegiada. A imagem no espelho parecia estranhamente desconhecida esta noite, como se as palavras de Maya tivessem removido uma camada protetora que ele mantivera por décadas.
Quem era este homem olhando de volta para ele? Um menino que crescera admirando o trabalho honesto de seu pai no comércio, transformado em um magnata que media sucesso apenas pela fortuna acumulada e poder exercido. Alguém que não quer nada de você. As palavras de Maya ecoavam em sua mente. Era verdade. Todos à sua volta sempre queriam algo. Dinheiro, favores, status por associação. Sua própria esposa, Leila, de quem estava separado há 2 anos, queria principalmente o sobrenome Al-Hamid e tudo o que vinha com ele. Até mesmo Ibrahim, seu amigo mais antigo, estava mais interessado no acesso que a amizade proporcionava do que em qualquer conexão genuína. Youssef encarou seu reflexo, lembrando-se da expressão de Maya quando falava de sua família perdida, de sua cidade destruída. Havia uma dignidade nela que todo o seu dinheiro não podia comprar. Uma integridade forjada na adversidade, não comprometida pela abundância. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Ibrahim, um dos homens que estavam com ele durante a aposta. Ainda interessado naquela camareira, descobri algumas coisas sobre ela. Youssef olhou para a mensagem por um longo momento. Havia algo de desagradavelmente invasivo naquelas palavras, como se Maya fosse apenas mais um ativo a ser avaliado e possivelmente adquirido. Não, deixe-a em paz, respondeu, surpreendendo a si mesmo com a firmeza de sua reação. Ibrahim insistiu. Não seja tolo, Youssef. Ela pode estar te manipulando. Mulheres assim são espertas. O dedo de Youssef pairou sobre o teclado. Há 1 semana, ele teria concordado sem hesitar, talvez até rido da ingenuidade de qualquer um que pensasse diferente. Agora, algo dentro dele se rebelava contra essa ideia. Ela não é mulheres assim, ela é Maya, e estou pedindo que a respeite. Silenciou o telefone e o colocou de lado. Caminhou até a janela de sua suíte, observando a cidade que nunca dormia, Dubai, com seus arranha-céus impossíveis e suas luzes que desafiavam a noite. Em algum lugar, naquele vasto formigueiro humano, Maya estaria em seu pequeno apartamento, talvez lendo algum dos livros que mencionara amar tanto, ou simplesmente descansando para mais um dia de trabalho. Pensou em sua própria rotina, reuniões intermináveis, onde milhões eram movimentados com um aceno de cabeça, jantares em restaurantes exclusivos, onde ninguém realmente apreciava a comida, festas onde todos sorriam, mas ninguém parecia verdadeiramente feliz. Quando foi a última vez que sentira a genuína alegria que vislumbrara nos olhos de Maya quando ela falava dos poemas que seu pai recitava? 2 existências tão diferentes que nunca deveriam ter se cruzado. E ainda assim, aqui estava ele, um dos homens mais ricos do Oriente Médio, incapaz de tirar da cabeça uma simples camareira. O que há de errado comigo? Murmurou para si mesmo, seu hálito embaçando levemente o vidro da janela. A resposta veio como um sussurro da sua própria consciência. Talvez pela primeira vez haja algo certo com você. 3 dias se passaram sem que Youssef visse Maya novamente. Seus compromissos o mantiveram ocupado. Reuniões com investidores, um almoço com um príncipe saudita, negociações para a aquisição de um novo complexo hoteleiro em Marrakech. A vida normal de um homem como ele. Exceto que não parecia normal agora. Cada conversa superficial, cada negociação onde milhões eram discutidos como se fossem trocados, cada risada falsa e comentário adulador, tudo parecia vazio, como um teatro cujo encanto havia se perdido após um vislumbre dos bastidores. Durante o almoço com o príncipe saudita, Youssef encontrou-se distraído, observando os empregados do restaurante com um olhar novo. Quem eram eles? Que histórias carregavam? Quantos deles, como Maya, possuíam talentos e sonhos que permaneciam invisíveis aos olhos de pessoas como ele? Você parece distante, meu amigo, comentou o príncipe, erguendo sua taça de água mineral. Problemas com o negócio em Marrakech? Não, Youssef sorriu automaticamente, apenas refletindo sobre investimentos alternativos. Não era exatamente uma mentira. Ele estava de fato considerando um tipo diferente de investimento, um que não renderia dividendos financeiros, mas talvez algo mais valioso. Na recepção do hotel, abordou discretamente o gerente, um homem que sempre se curvava demais,
quando Youssef se aproximava. A funcionária Maya, a camareira. Ela trabalha hoje? O gerente pareceu momentaneamente confuso, depois preocupado. Houve algum problema com o serviço, Sr. Al-Hamid? Posso garantir que... Não, nenhum problema. Youssef o interrompeu. Apenas uma curiosidade. Ela está no 3º andar hoje, senhor. Devo chamá-la? Não será necessário, obrigado. No 3º andar, encontrou-a organizando um carrinho de limpeza. Quando o viu, seus olhos se arregalaram levemente. Surpresa, talvez apreensão. Sr. Al-Hamid. Ela o cumprimentou com um pequeno aceno de cabeça. Maya, ele respondeu, sentindo-se estranhamente nervoso. Gostaria de fazer-lhe um convite. Ela esperou, seu rosto cuidadosamente neutro, mas seus dedos apertavam inconscientemente o pano de limpeza que segurava. Estou organizando um evento beneficente na próxima semana, uma gala para arrecadar fundos para refugiados sírios. Não era verdade. Não havia nenhum evento planejado. A ideia havia acabado de surgir em sua mente, formando-se enquanto falava. É muito gentil da sua parte, respondeu ela, claramente confusa sobre por que ele a estava informando disso. Gostaria que você comparecesse, ele disse, as palavras saindo mais rapidamente do que pretendia. Não como funcionária, mas como convidada. Sua perspectiva seria valiosa. Maya o encarou longamente, como se tentasse decifrar um texto em língua desconhecida. Por quê? A pergunta era simples, direta, sem rodeios, exatamente como... Ela, porque você me fez perceber que vivo em uma bolha, Maya. Uma bolha dourada e confortável, mas ainda assim uma bolha. Você me mostrou um lado do mundo que eu escolhi ignorar por tempo demais. Ela olhou ao redor, claramente desconfortável com a conversa ocorrendo no corredor, onde colegas poderiam vê-los. Não tenho roupa adequada para um evento assim, disse finalmente. Isso pode ser resolvido facilmente. Não quero sua caridade, Sr. Al-Hamid. Não é caridade, ele insistiu. Considere um pagamento pelos seus serviços como consultora cultural. Um pequeno sorriso brincou nos lábios dela. É assim que os ricos chamam quando querem dar dinheiro sem parecer que estão dando dinheiro? Youssef não pôde evitar um sorriso em resposta. Basicamente. Maya ajustou uma toalha no carrinho ganhando tempo enquanto considerava. Seus movimentos eram precisos, eficientes, refletindo anos de prática neste trabalho que ela realizava com dignidade, apesar de estar tão abaixo de suas capacidades. Seria um evento real? Perguntou finalmente. Ou apenas uma conversa hipotética entre nós? Se você aceitar, será absolutamente real, respondeu Youssef, surpreso com sua própria determinação. Farei os telefonemas ainda hoje. Ela considerou por um momento, depois assentiu lentamente. Vou pensar no seu convite, mas com uma condição. Qual? Que seja um evento real, que realmente ajude pessoas como eu fui um dia. Não apenas uma desculpa para ricos se sentirem bem consigo, mesmo por uma noite. Seus olhares se encontraram. E Youssef sentiu algo raro, respeito genuíno por alguém que não tinha medo de desafiá-lo. Você tem minha palavra, disse ele, e pela primeira vez em anos, realmente pretendia cumpri-la. Uma semana não era muito tempo para organizar uma gala beneficente digna do nome Al-Hamid, mas Youssef estava determinado. Sua assistente pessoal, Farhah, olhava para ele com uma mistura de confusão e fascínio, enquanto ele ditava suas instruções. Quero representantes reais de organizações que trabalham com refugiados sírios, não apenas figurões para fotos. Encontre pessoas que estão na linha de frente, que conhecem a realidade. E quero pelo menos 20% dos convidados sendo refugiados bem-sucedidos, médicos, engenheiros, artistas que reconstruíram suas vidas. Farhah digitava furiosamente em seu tablet, tentando acompanhar. Em seus 5 anos trabalhando para Youssef, nunca o vira tão envolvido em um projeto beneficente. Geralmente ele simplesmente assinava cheques e aparecia para as fotos. E quero um foco especial em educação, continuou ele. Bolsas de estudo para jovens refugiados, reconstrução de escolas, preservação de patrimônio cultural. Preservação de patrimônio cultural, repetiu Farhah, franzindo levemente o senho. Sim, confirmou Youssef,
Uma imagem de Maya falando sobre a biblioteca de seu pai surgindo em sua mente. História e cultura são tão importantes quanto necessidades imediatas. É o que nos conecta com quem somos. Farah o observava com crescente curiosidade. Senhor, se me permite perguntar, o que inspirou esta mudança de abordagem? Youssef hesitou. Como explicar que uma simples camareira havia estilhaçado sua visão confortável do mundo? Como admitir que sentira vergonha de si mesmo pela primeira vez em décadas? Digamos que encontrei uma consultora muito perspicaz, respondeu finalmente. Nos dias que se seguiram, Youssef mergulhou nos preparativos com um entusiasmo que surpreendeu a todos ao seu redor. Pela primeira vez, ele estava pessoalmente envolvido em cada detalhe, selecionando as organizações beneficiárias, revisando a lista de convidados, até mesmo escolhendo o menu para garantir que incluísse pratos tradicionais sírios. Ibrahim tentou contactá-lo várias vezes, mas Youssef evitou os chamados. Não estava pronto para explicar sua súbita mudança, nem para enfrentar o cinismo que certamente encontraria. No terceiro dia, ele enviou uma mensagem para o celular de Maya, um número que havia obtido discretamente com o departamento de RH do hotel. O evento está confirmado para sábado no Salão Ouro do Burj Al Arab. Gostaria de se encontrar comigo amanhã para escolher um vestido adequado? Podemos ir à Dubai Mall. A resposta demorou horas para chegar, fazendo-o verificar o celular mais vezes do que gostaria de admitir. Prefiro escolher minha própria roupa, obrigada, mas aceito ajuda com os custos. Tenho folga amanhã à tarde. Ele sorriu para a tela do celular. A resposta era tão tipicamente Maya, aceitando ajuda, mas em seus próprios termos, mantendo sua autonomia. Era uma das coisas que mais o intrigava nela, sua capacidade de manter dignidade mesmo em circunstâncias que tentavam roubá-la. No dia seguinte, eles se encontraram na entrada da Dubai Mall. Maya usava jeans e uma blusa simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Parecia mais jovem assim, quase vulnerável, especialmente cercada pelo luxo exorbitante do maior shopping do mundo. Obrigada por me encontrar aqui, disse ela visivelmente desconfortável com a situação. Obrigado por aceitar vir, respondeu Youssef. Ele estendeu a ela um cartão de crédito preto, sem nome. Este tem um limite suficiente para qualquer coisa que queira comprar. Maya olhou para o cartão como se fosse um objeto estranho e potencialmente perigoso. Quanto posso gastar? Youssef deu de ombros. O céu é o limite, mas tenho a sensação de que você é mais sensata com dinheiro do que eu jamais serei. Ela pegou o cartão com relutância. Vou devolvê-lo em 2 horas. Estarei na cafeteria no último andar, disse ele. Tome seu tempo. Enquanto Maya desaparecia entre as lojas, Youssef sentia-se estranhamente nervoso. Era como se estivesse segurando a respiração, esperando ver que versão dela emergiria dessas 2 horas de liberdade com recursos ilimitados. Enquanto aguardava na cafetaria, Youssef refletia sobre a estranha reviravolta que sua vida havia tomado nos últimos dias. Se alguém lhe dissesse 1 semana atrás que ele estaria organizando uma gala beneficente genuína e esperando ansiosamente por uma camareira em um shopping, teria rido com desdém. Sua vida sempre fora meticulosamente planejada e controlada, cada movimento calculado para maximizar poder e fortuna. E agora, aqui estava ele, inquieto como um adolescente, verificando o relógio a cada poucos minutos. O que havia em Maya que o afetava tão profundamente? Não era apenas sua beleza, embora ela fosse bonita à sua maneira simples e natural. Era algo mais profundo, uma qualidade que ele não conseguia nomear completamente. Autenticidade, talvez. Em um mundo onde tudo podia ser comprado e vendido, Maya permanecia genuína. Quando ela finalmente apareceu na cafeteria, Youssef quase não a reconheceu. Não porque tivesse se transformado completamente, pelo contrário, ela ainda usava os mesmos jeans e a mesma blusa simples. Você não comprou nada? Perguntou ele confuso. Ela sentou-se à sua frente e devolveu o cartão. Comprei sim. Está sendo entregue em meu apartamento amanhã. O que você escolheu? Um vestido simples, mas elegante, azul escuro, e um par de sapatos confortáveis. Youssef esperou por mais, mas ela não continuou. Isso é tudo? Maya o estudou por um momento,
como se avaliasse o quanto poderia revelar. Também fiz uma transferência. Uma transferência? Para uma organização que ajuda crianças refugiadas sírias a terem acesso à educação. Espero que não se importe. Ele a encarou, atônito. Quanto? $50.000. Youssef quase engasgou com seu café. Não pela quantia, que para ele era insignificante, mas pela ação em si. Qualquer outra pessoa com acesso ilimitado ao seu dinheiro teria aproveitado para benefício próprio. É uma organização que conheço bem, continuou Maya, seus olhos ganhando um brilho de paixão. Eles mantêm escolas em campos de refugiados, fornecem material didático e, mais importante, treinam professores refugiados. Acredito que educação é a única esperança real para crianças que perderam tudo. Por que fez isso? Perguntou Youssef, genuinamente curioso. Os olhos dela se suavizaram. Porque sei o que é ser aquela criança, Sr. Al-Hamid. Sei o que significa ter seus sonhos interrompidos pela guerra. E se posso ajudar mesmo que seja uma única criança a continuar estudando, ela deu de ombros. Pareceu o melhor uso do seu dinheiro. Algo se agitou dentro de Youssef. Uma emoção que ele não conseguia nomear imediatamente. Respeito. Admiração? Vergonha de suas próprias prioridades? Você é uma mulher notável, Maya, disse finalmente. Não, ela respondeu com simplicidade. Sou apenas alguém que sabe o valor real das coisas. O silêncio que se seguiu foi confortável, diferente da tensão que costumava existir entre eles. Enquanto tomavam café, Youssef percebeu que estava sorrindo, não o sorriso calculado que usava em negociações, mas algo real e espontâneo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Perguntou Maya subitamente. Claro. Por que você está fazendo tudo isso? O evento, o cartão, este interesse em mim, o que você realmente quer? A pergunta pairou entre eles, direta e desafiadora. E Youssef percebeu que não tinha uma resposta simples. O que ele realmente queria de Maya? Redenção, conexão, algo mais profundo que ainda não conseguia articular. Ele respirou fundo, decidindo-se pela honestidade. Não sei exatamente. Sei apenas que quando você respondeu aquela frase em árabe, algo mudou dentro de mim. Como se eu tivesse sido acordado de um longo sono. Maya o observava atentamente, seus olhos perscrutando os dele como se procurasse sinais de falsidade. Passei anos acumulando riqueza, poder, influência, continuou ele. E de repente, me vi confrontado com alguém que perdeu tudo, exceto a coisa mais importante, dignidade. Fez-me questionar. Tudo. Não sou um projeto de caridade, Sr. Al-Hamid. Ela disse suavemente, mas com firmeza. Não, não é, concordou ele. Na verdade, acho que sou eu quem precisa de ajuda. Ajuda para lembrar o que realmente importa. Aquela admissão de vulnerabilidade, algo que Youssef raramente, se é que alguma vez havia demonstrado, pairou entre eles como uma ponte frágil, conectando seus mundos tão diferentes. O dia da gala chegou mais rapidamente do que Youssef esperava. O salão ouro do Burj Al Arab estava transformado, não no habitual cenário de ostentação que costumava marcar seus eventos, mas em um espaço mais sóbrio e significativo. Fotografias em tamanho real de campos de refugiados contrastavam com a opulência do Hotel 7 Estrelas, criando um efeito visual poderoso. Nas paredes, entre as imagens de acampamentos improvisados e crianças em escolas temporárias, havia também fotografias da Síria antes da guerra, a cidade antiga de Alepo, os mercados vibrantes de Damasco, as ruínas magníficas de Palmira. Era uma justaposição deliberada, o que foi perdido e o que permanecia, apesar de tudo. Ibrahim e outros amigos de Youssef circulavam, claramente desconfortáveis com o tom do evento. Não havia as habituais modelos contratadas para embelezar o ambiente, nem a exibição descarada de riqueza. Em vez disso, médicos que trabalhavam em zonas de conflito, professores que mantinham escolas improvisadas em campos de refugiados e artistas que usavam sua arte para documentar a crise síria eram as estrelas da noite. O que aconteceu com você? Perguntou Ibrahim, puxando Youssef para um canto. Primeiro defende aquela camareira. Agora, organiza este circo de caridade. Está sendo chantageado. Youssef observou seu amigo de longa data como se o visse pela primeira vez. Ibrahim,
com seu terno Brioni e seu Rolex ostensivo, subitamente lhe pareceu uma caricatura. Não, Ibrahim, estou apenas começando a enxergar além da nossa bolha. Nossa bolha? Ibrahim riu incrédulo. Você está falando como um desses idealistas universitários. O que aquela mulher fez com você? Antes que Youssef pudesse responder, um burburinho percorreu o salão. Ele virou-se e viu Maya entrando. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, que caía perfeitamente até seus tornozelos. Seu cabelo estava solto, formando ondas suaves ao redor do rosto. Não usava joias, exceto por um pequeno pingente, que Youssef reconheceu como um símbolo tradicional sírio de proteção. Havia nela uma elegância natural que nenhuma quantidade de joias caras poderia conferir. A elegância de alguém que sabe exatamente quem é. Ela parecia nervosa, mas determinada, seus olhos escaneando o ambiente até encontrarem os de Youssef. Ele se moveu em sua direção automaticamente, como se puxado por uma força invisível. Você veio, disse ele, percebendo o quão tolo soava. É claro que ela havia vindo. Ele a convidara, afinal. Prometi que viria, respondeu ela com um pequeno sorriso. É um evento impressionante. Venha, quero apresentá-la a algumas pessoas. Enquanto eles circulavam pelo salão, Youssef notou algo surpreendente. Maya não. Precisava de suas apresentações. Muitos dos convidados sírios a reconheciam, abraçando-a calorosamente, conversando animadamente em árabe. Especialmente uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e olhos brilhantes, que a segurou por um longo tempo. Quem é ela? Perguntou Youssef quando conseguiram um momento a sós. Doutora Nur, respondeu Maya com evidente emoção. Ela era colega da minha mãe na faculdade de medicina. Não havia desde antes. Antes. Aquela palavra que carregava todo o peso de uma vida interrompida pela guerra. Sr. Al-Hamid, uma voz grave o chamou. Era o diretor de uma das maiores organizações de ajuda humanitária da região. Confesso que estou impressionado. Este evento não é o que esperava do senhor. Acredito que isso seja um elogio, respondeu Youssef com um leve sorriso. Sem dúvida, o homem confirmou. Mas estou curioso. O que inspirou esta mudança de abordagem? Youssef olhou para Maya, que conversava animadamente com Doutora Nur a alguns passos de distância. Digamos que encontrei uma nova perspectiva, respondeu ele. Às vezes precisamos de alguém que nos mostre o que estamos recusando ver. O olhar do diretor seguiu o de Youssef, pousando em Maya. Um pequeno sorriso de compreensão formou-se em seus lábios. Entendo, disse ele. Bem, quaisquer que sejam seus motivos, o resultado é admirável. Seu apoio significará muito para milhares de pessoas. Quando o homem se afastou, Youssef sentiu uma presença ao seu lado. Era Ibrahim, novamente desta vez com uma expressão maliciosa. Agora entendo tudo, disse ele em voz baixa. É por causa dela, não é? Você está fascinado pela camareira. Quanto tempo até você se cansar deste novo brinquedo, Youssef? A raiva subiu como uma onda dentro de Youssef, mas antes que pudesse responder, Maya apareceu ao seu lado. Sr. Al-Hamid, Doutora Nur gostaria de discutir uma possível parceria para... Ela parou, notando a tensão entre os dois homens. Interrompo algo? Ibrahim sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. De forma alguma, querida. Apenas comentava com Youssef como ele está. Generoso ultimamente. O tom condescendente era impossível de ignorar. Maya endireitou os ombros, seu olhar endurecendo. E eu estava dizendo a Ibrahim, Youssef interveio, sua voz perigosamente calma, que talvez seja hora de reavaliar algumas amizades. O sorriso de Ibrahim desapareceu. Você não está falando sério. Nunca falei tão sério em minha vida. Os dois homens se encararam, décadas, de amizade e negócios compartilhados subitamente em risco por causa de palavras que não poderiam ser retiradas. Foi Maya quem quebrou o impasse. Sr. Al-Hamid, sua presença é solicitada no palco. O leilão beneficente está prestes a começar. Youssef assentiu, lançando um último olhar gelado para Ibrahim antes de se afastar. Enquanto caminhava em direção ao palco, sentiu a mão de Maya tocar levemente seu braço. Não destrua amizades por minha causa, disse ela, sua voz quase um sussurro. Não é...
Por sua causa, respondeu ele. É pela minha. O leilão beneficente foi um sucesso estrondoso. Itens que normalmente alcançariam valores modestos foram arrematados por quantias astronômicas, graças em grande parte ao exemplo de Youssef, que licitava agressivamente, elevando os lances a níveis recordes. O momento mais emocionante veio quando uma coleção de fotografias da Síria pré-guerra, tiradas por um fotógrafo refugiado, foi apresentada. Youssef notou como Maya olhava fixamente para uma das imagens, um antigo mercado de livros em Damasco que provavelmente não existia mais. Sem hesitar, ele levantou a placa com seu número, oferecendo uma quantia que fez o leiloeiro gaguejar. Quando o último item foi vendido, uma simples pintura feita por uma criança em um campo de refugiados, que Youssef arrematou por $500 mil. O total arrecadado superava todas as expectativas. Enquanto os convidados aplaudiam, Youssef buscou Maya na multidão. Ela estava conversando com um jovem sírio que ele reconheceu como um pianista promissor, cuja educação havia sido interrompida pela guerra. Algo na forma como eles interagiam, a familiaridade, as risadas compartilhadas, fez Youssef sentir uma pontada desconfortável no peito. Ciúmes? A ideia era ridícula. Ele, Youssef Al-Hamid, com ciúmes de um jovem refugiado sem nome ou fortuna? E ainda assim, a sensação persistia, desconfortável como uma pedra no sapato. Observando-os, Youssef percebeu que Maya sorria de uma forma que nunca havia visto antes, aberta, relaxada, sem o peso da cautela que sempre parecia carregar em sua presença. Quando finalmente conseguiu um momento a sós com ela, Maya parecia radiante. Isso, ela disse, gesticulando ao redor. É incrível. O bem que será feito com esse dinheiro? Você não imagina o impacto. Espero que seja significativo, respondeu ele, consciente de que, para alguém com sua fortuna, a quantia arrecadada era apenas uma fração do que poderia ter doado silenciosamente a qualquer momento. O dinheiro é importante, ela continuou, mas mais importante ainda é a conscientização. Estas pessoas, ela indicou os convidados ricos, agora conheceram histórias reais, viram rostos reais. Não é mais uma tragédia abstrata em outro lugar do mundo. Ela falava com paixão, seus olhos brilhando de uma forma que a transformava completamente. Não era mais a camareira discreta que ele conhecera inicialmente, mas uma mulher eloquente e apaixonada, falando sobre algo que conhecia intimamente. Vi você conversando com aquele jovem pianista, comentou Youssef tentando soar casual. Karim, ela sorriu. Sim, nós nos conhecemos do Centro Comunitário Sírio. Ele dá aulas de música para crianças refugiadas nos fins de semana. Um talento incrível que poderia estar se apresentando em salas de concerto pelo mundo, se a vida tivesse sido diferente. Havia uma nota de admiração em sua voz que fez Youssef sentir novamente aquela pontada incômoda. Maya, ele disse, interrompendo-a. Suavemente. Posso fazer-lhe uma pergunta pessoal? Ela hesitou, mas assentiu. Você é feliz? Com sua vida aqui, com seu trabalho no hotel? A pergunta claramente a pegou de surpresa. Ela franziu o senho, considerando. Felicidade é um conceito complexo para refugiados, Sr. Al-Hamid. Estou segura. Tenho um teto. Posso enviar dinheiro para familiares distantes. É mais do que muitos podem dizer. Isso não responde minha pergunta. Ela suspirou. Não sou o que chamaria de feliz, mas aprendi a não esperar felicidade. Apenas paz, contentamento, pequenas alegrias. Youssef sentiu seu coração apertar com a honestidade dela. E se pudesse fazer qualquer coisa, se não houvesse limitações financeiras ou práticas, o que você faria? Maya olhou para ele longamente antes de responder, como se avaliasse suas intenções. Eu terminaria minha formação, disse finalmente. Estava no 2º ano de arqueologia quando tudo desmoronou. Estudava as civilizações antigas da Síria, tesouros que agora estão perdidos para sempre. A resposta o surpreendeu. De alguma forma, ele esperava algo mais grandioso ou ambicioso. Apenas isso? Perguntou, incapaz de esconder sua surpresa. Um pequeno sorriso brincou nos lábios dela. Apenas isso? Conhecimento é tudo, Sr. Al-Hamid. É a única coisa que ninguém pode tirar de você.
Meu pai costumava dizer: os livros são a única bagagem que não pesa quando você precisa fugir. Naquele momento, olhando para ela sob as luzes cintilantes do salão dourado, Youssef percebeu que estava irremediavelmente fascinado por Maya. Não era apenas atração física, embora ela fosse inegavelmente bonita à sua maneira simples. Era algo mais profundo, uma conexão com alguém que via o mundo de uma forma completamente diferente da sua, e ainda assim, profundamente verdadeira. E se eu pudesse tornar isso possível? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. O sorriso de Maya desvaneceu-se. O quê? Sua educação. Eu poderia financiá-la. Qualquer universidade. Londres, Paris, Nova York. Onde você quisesse. Ela recuou um passo, como se tivesse sido fisicamente atingida. Por quê? Por que você faria isso? A pergunta pairou entre eles como um desafio. E pela primeira vez, Youssef enfrentou a verdade que vinha evitando admitir para si mesmo. Porque você mudou minha vida, Youssef admitiu, as palavras saindo com dificuldade. Em uma semana, você me fez questionar tudo o que considerava importante. Você me mostrou um tipo de força que eu nunca havia testemunhado antes. Ele fez uma pausa buscando as palavras certas. Passei décadas acumulando riqueza, convencido de que isso era sucesso, mas você perdeu tudo e ainda assim possui algo que todo o meu dinheiro não pode comprar. Maya o encarava, seus olhos escuros impossíveis de decifrar. O burburinho da festa continuava ao redor deles, mas parecia distante, como se estivessem isolados em uma bolha. Senhor Al-Hamid, Youssef, ele a interrompeu. Por favor, me chame de Youssef. Youssef, ela repetiu, o nome soando estrangeiro em seus lábios. Acho que você está confundindo gratidão com algo mais. Não estou confundindo nada. Estou vendo com clareza pela primeira vez em anos. Ela suspirou, passando uma mão pelo cabelo em um gesto nervoso. Escute, você é um homem acostumado a conseguir o que quer, a fazer gestos grandiosos, mas minha vida não é um projeto de caridade para você se sentir bem consigo mesmo. As palavras o atingiram como um golpe físico. Não. É assim que vejo você. Não? Ela ergueu uma sobrancelha. Então como me vê? Como alguém que o fascina temporariamente porque é diferente de tudo em seu mundo privilegiado? Uma curiosidade exótica? A nobre refugiada que o faz sentir-se conectado com o sofrimento real? Youssef empalideceu. Havia uma verdade incômoda em suas palavras que ele não podia negar completamente. É mais complexo que isso, ele finalmente respondeu. Sim. Você é diferente de qualquer pessoa que conheci antes. Sim, você me mostrou um lado do mundo que eu ignorava confortavelmente. Mas o que sinto não é apenas fascínio passageiro ou culpa privilegiada. O que é, então? Ele hesitou, procurando as palavras certas. Como explicar algo que ele mesmo ainda estava tentando entender? Respeito, disse finalmente. Admiração, uma conexão que não consigo explicar totalmente. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, Maya. Ao redor deles, o salão brilhava com sua opulência deliberada. Convidados em trajes de gala circulavam com taças de champanhe, um contraste quase absurdo com as imagens de devastação nas paredes. Era como se dois mundos colidissem neste espaço, assim como os mundos deles haviam colidido dias atrás. Ela o estudou por um longo momento, seus olhos buscando verdades além das palavras. E quanto tempo isso vai durar? Perguntou finalmente. Uma semana? Um mês? Até você encontrar outro projeto, outra causa, outra pessoa para salvar? A pergunta o fez vacilar. Como poderia prometer qualquer coisa quando sua própria vida havia sido uma série de entusiasmos passageiros seguidos de inevitável tédio? Não sei, admitiu, a honestidade pesando em cada palavra. Só sei que neste momento quero ajudar você a realizar seus sonhos, sem expectativas, sem condições. Maya cruzou os braços, uma postura defensiva que contrastava com a elegância de seu vestido. Mesmo que isso signifique que eu desapareça da sua vida, que vá estudar em outro país e nunca mais nos vejamos. Mesmo assim, ele respondeu surpreendendo a si mesmo com a certeza que sentia. Sua vida é sua, Maya. Não estou oferecendo ajuda para comprá-la ou controlá-la. Um silêncio pesado caiu entre eles. Ao redor,
A festa continuava, alheia ao drama silencioso que se desenrolava em seu epicentro. Preciso pensar, disse ela finalmente. Isso é demais para processar em uma noite. Ele assentiu, respeitando sua necessidade de espaço. Claro, leve o tempo que precisar. Maya hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas foi interrompida por Dra. Nur, que se aproximou com entusiasmo. Maya, ali está você. Venha, há alguém que você precisa conhecer. Um professor de Damasco que conhecia seu pai. Com um último olhar para Youssef, um olhar que carregava perguntas demais para serem articuladas, Maya permitiu que Dra. Nur a conduzisse para longe. Youssef permaneceu sozinho, observando-a desaparecer na multidão, sentindo-se estranhamente vazio e, ao mesmo tempo, mais vivo do que se sentira em anos. 3. Dias se passaram sem que Youssef tivesse notícias de Maya. Ele respeitou seu silêncio, resistindo ao impulso de procurá-la no hotel ou enviar mensagens. Em vez disso, mergulhou no trabalho pós-gala, transferindo fundos para organizações beneficentes, estabelecendo uma fundação para bolsas de estudo para refugiados, reorganizando seus investimentos para excluir empresas com histórico questionável de direitos humanos. Em seu escritório no 5º andar de uma das torres mais exclusivas de Dubai, Youssef encontrava-se frequentemente olhando pela janela panorâmica, perdido em pensamentos. O horizonte da cidade, com seus arranha-céus futuristas e estradas perfeitamente planejadas, parecia diferente agora. Ele conseguia ver além da fachada brilhante, imaginando as vidas que se desenrolavam nos apartamentos minúsculos e dormitórios compartilhados, onde trabalhadores migrantes como Maya viviam. Farha, sua assistente, o observava com uma mistura de confusão e admiração, enquanto ele ditava suas novas diretrizes de investimento. Senhor, isto representa uma mudança significativa em sua estratégia de portfólio, ela comentou enquanto revisava os documentos. Sim, ele concordou simplesmente. Está na hora de alinhar meu dinheiro com valores que realmente importam. Se me permite a pergunta, o que provocou esta evolução? Youssef olhou pela janela de seu escritório panorâmico para a cidade que se estendia abaixo como um império de vidro e aço. Em algum lugar lá embaixo, Maya estaria trabalhando, vivendo sua vida, talvez ainda considerando sua oferta, ou talvez já tendo decidido rejeitá-la. Digamos que encontrei uma professora inesperada, respondeu finalmente. Na manhã do 4º dia, ele recebeu uma mensagem no celular. Podemos conversar? Estou no jardim do hotel às 10h hoje. Seu coração acelerou ao ler as simples palavras de Maya. O resto do dia passou em um borrão de antecipação nervosa. Quando chegou ao jardim, precisamente às 17h, Maya já estava lá, sentada em um banco sob uma palmeira. Vestia seu uniforme do hotel, provavelmente tendo vindo diretamente de seu turno. Havia uma quietude nela, uma resolução em seu rosto que sugeria que havia chegado a uma decisão. Olá, disse ele, sentando-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Obrigada por vir, respondeu ela com um pequeno sorriso, e obrigada pela paciência. Claro, ela respirou fundo antes de falar. Venho pensando muito em sua oferta. É extraordinariamente generosa, mais do que eu jamais poderia esperar. Youssef esperou sentindo que havia mais por vir. Mas antes de dar minha resposta, preciso entender algo, continuou ela. Qual é seu interesse real em mim, Youssef? O que você espera ganhar com isso? A pergunta era direta, como tudo sobre ela. Youssef considerou cuidadosamente antes de responder. No início, acho que era curiosidade. Depois, admiração. Agora, ele hesitou. Agora é algo que não consigo definir completamente. Você me fascina, Maya. Sua força, sua integridade, sua visão de mundo. Você me faz querer ser melhor. E sim, talvez haja um elemento de redenção pessoal nisso. Não vou negar. Ela assentiu lentamente, absorvendo suas palavras. Há algo mais, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Youssef sentiu seu rosto esquentar levemente. Sim, admitiu. Há uma atração. Mas quero deixar claro que minha oferta não tem condições. Não espero nada em troca. Maya o estudou por um longo momento,
seus olhos penetrantes como se pudessem ver através de todas as camadas de proteção que ele havia construído ao longo dos anos. Eu acredito em você, disse finalmente, e é por isso que aceitarei sua oferta, mas com algumas condições minhas. Ele sentiu uma onda de alívio e excitação. Quais condições? Primeiro, quero trabalhar para ganhar isso. Não quero apenas receber seu dinheiro. Poderia trabalhar para sua fundação, ajudar a selecionar projetos, usar meu conhecimento para garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa. Youssef assentiu. Isso fazia sentido. Maya nunca aceitaria caridade pura. Segundo, quero estudar aqui em Dubai, não no exterior. Construir uma vida aqui. Tenho amigos, uma comunidade. Não quero abandonar tudo novamente. Claro, concordou ele. A Universidade Americana de Sharjah tem um excelente programa de arqueologia. E terceiro, ela continuou, sua voz firme, precisamos estabelecer limites claros. Sou grata por sua ajuda, Youssef. Realmente sou. Mas não quero que você confunda gratidão com algo mais. Não quero ser seu projeto de redenção. Ou algo pior, um troféu, uma conquista, a camareira que o bilionário salvou. Suas palavras eram duras, mas justas. Youssef sentiu uma pontada de dor, mas também respeito por sua honestidade brutal. Entendo, disse ele, e respeito completamente. Você tem minha palavra, sem expectativas românticas, sem pressão, apenas apoio genuíno para sua educação e carreira. Maya olhou para ele por um longo momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Finalmente ela estendeu a mão. Então temos um acordo. Ele tomou sua mão na dele, notando o contraste. Suas mãos suaves de homem que nunca precisou fazer trabalho físico, e as dela, levemente calejadas de anos de trabalho árduo. Temos um acordo, confirmou. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o jardim, tingindo tudo com um brilho dourado, algo novo e frágil pairava entre eles. Não era romance, nem amizade convencional, mas uma conexão única, um encontro improvável de duas almas de mundos completamente diferentes. E Youssef percebeu com surpreendente clareza que aquela aposta tola em um salão luxuoso havia sido o primeiro passo em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. 6 meses depois, o auditório da Universidade Americana de Sharjah estava lotado para a palestra inaugural do semestre. Tesouros perdidos da Síria, preservando a memória cultural em tempos de conflito. No palco, Maya Al-Bakri, não mais uma camareira, mas uma estudante bolsista em tempo integral e pesquisadora associada da recém-criada Fundação Al-Hamid para Patrimônio Cultural, apresentava slides de artefatos antigos e cidades históricas, algumas agora reduzidas a ruínas. Seu cabelo, antes sempre preso em um rabo de cavalo austero, agora emoldurava seu rosto em cachos soltos, mas a mudança mais notável era em sua postura, ereta, confiante, sem a tensão defensiva que antes carregava constantemente. Ela falava com autoridade, sua voz clara ressoando, pelo auditório silencioso, enquanto explicava técnicas inovadoras de documentação digital para preservar artefatos ameaçados. Na última fileira, Youssef observava, sentindo um orgulho que o surpreendia por sua intensidade. Nos últimos 6 meses, ele testemunhara a transformação de Maya. Não uma mudança fundamental em quem ela era, pois sua essência permanecia intacta, mas um florescimento, como se ela finalmente tivesse encontrado solo fértil para crescer. A fundação havia sido ideia dela. Um projeto para documentar digitalmente sítios arqueológicos sírios em perigo, criar réplicas 3D de artefatos perdidos e estabelecer bolsas de estudo para jovens refugiados interessados em preservação cultural. Youssef fornecera o capital e as conexões. Maya, a paixão e o conhecimento. Sua própria transformação havia sido igualmente profunda, embora menos visível externamente. Continuava rico e poderoso, mas a riqueza e o poder haviam se tornado ferramentas em vez de objetivos. Seus antigos amigos o reconheciam apenas vagamente. O Youssef, que organizava festas extravagantes e colecionava carros exóticos, havia sido substituído por um homem mais quieto, mais reflexivo,
cujas aparições sociais agora se limitavam principalmente a eventos beneficentes e painéis sobre investimento de impacto. Ibrahim tentara reconciliar-se uma vez, aparecendo sem aviso em seu escritório com uma garrafa de uísque caríssimo. "Vamos, Youssef", dissera ele. "Já provou seu ponto. Quanto tempo vai durar esta fase filantrópica?" Youssef o convidara educadamente a se retirar e nunca mais retornar. A voz dela ecoava pelo auditório, confiante e clara. "Quando perdemos nosso patrimônio cultural, perdemos parte de nossa identidade coletiva, mas a memória é resiliente. A história pode ser preservada mesmo quando os objetos físicos são destruídos." Youssef sorriu. Ele havia aprendido tanto nos últimos meses, não apenas sobre arqueologia síria, mas sobre resiliência, propósito e valores que transcendiam dinheiro e poder. Após a palestra, enquanto a plateia se dispersava, ele esperou pacientemente que Maya terminasse de responder perguntas dos estudantes e professores que a cercavam. Quando finalmente conseguiu se aproximar, ela o recebeu com um sorriso caloroso. "O que achou?" perguntou ela, um leve nervosismo em sua voz revelando que, apesar de sua apresentação confiante, sua opinião importava. "Brilhante", respondeu ele sinceramente. "Você os tinha completamente cativados, eu incluído." Ela corou. Levemente, uma reação rara para alguém geralmente tão composta. "Obrigada por vir. Sei que seu tempo é precioso." "Não tão precioso quanto isto", respondeu ele. Eles caminharam juntos pelo campus, uma brisa suave agitando as palmeiras que ladeavam os caminhos. O relacionamento deles havia evoluído para algo que desafiava definições simples, não romance, como Maya deixara claro desde o início, mas uma amizade profunda, um respeito mútuo, uma parceria inesperada. "Tenho novidades", disse Maya, enquanto se sentavam em um banco com vista para o lago artificial do campus. "Recebi um convite para participar de uma conferência em Londres sobre patrimônio cultural em zonas de conflito." "Maya, isso é maravilhoso", exclamou Youssef. "Quando é?" "Próximo mês, 3 dias. Eles querem que eu apresente nosso trabalho de digitalização." "Nosso trabalho", ele repetiu, notando como ela naturalmente o incluíra no projeto que havia se tornado tão importante para ambos. "Estou orgulhoso de você." E, nem um pouco surpreso. Ela sorriu, mas havia algo mais em seus olhos, uma vulnerabilidade raramente visível. "Há mais uma coisa", disse ela hesitante. "Fui contatada por uma equipe da Unesco. Eles estão montando um grupo especial para a documentação de emergência na Síria. É uma oportunidade única, mas significa voltar." Youssef completou, compreendendo imediatamente. Ela assentiu, seu olhar perdendo-se na distância. "Sim, não para Alepo. Ainda não é seguro o suficiente, mas para áreas próximas à fronteira. Seria por apenas 2 semanas, mas..." Sua voz falhou. "Você está com medo." Ele observou suavemente. "Aterrorizada", ela admitiu, com uma honestidade crua que era tipicamente sua. "Não pisei em solo sírio desde que fugi. Não sei se estou pronta para enfrentar tudo." Youssef lutou contra o impulso de tomar sua mão. Respeitava os limites que ela estabelecera, mas neste momento queria oferecer algum tipo de conforto físico. "Você não precisa decidir agora", disse. Ele, "E qualquer que seja a sua decisão, a apoiarei totalmente." Ela virou-se para encará-lo, seus olhos buscando os dele. "O que você faria, Youssef, se fosse você?" A pergunta o pegou de surpresa. Maya raramente pedia sua opinião em questões pessoais. "Eu?", ele ponderou. "Honestamente, provavelmente fugiria. Tenho evitado enfrentar meus próprios demônios por décadas." Ele sorriu tristemente. "Mas você? Você é muito mais corajosa do que eu jamais serei." "Não tenho tanta certeza disso." Ela respondeu, sua voz quase um sussurro. "Você mudou toda a sua vida nos últimos meses. Isso requer uma coragem diferente." Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a verdade daquela observação. Era verdade. Youssef havia transformado radicalmente sua vida desde aquela fatídica aposta. Seus amigos mal o reconheciam mais. Seus investimentos agora priorizavam impacto social sobre lucro máximo. Seu tempo era dividido entre seus negócios e a fundação. Mesmo sua mansão ostensiva havia sido vendida
substituída por um apartamento mais modesto, embora ainda luxuoso. Sabe o que é estranho? Disse ele finalmente. Sou mais feliz agora do que jamais fui quando tinha tudo o que supostamente deveria me fazer feliz. Maya sorriu. Isso não é estranho. É como meu pai costumava dizer, a verdadeira riqueza está no que você dá, não no que você acumula. Seu pai parece ter sido um homem muito sábio. Ele era. Outro silêncio confortável caiu entre eles. À distância, estudantes caminhavam apressadamente para suas aulas, suas vidas intocadas pelo drama que havia transformado tanto Youssef quanto Maya. Acho que vou aceitar, disse ela finalmente, o projeto da Unesco. Preciso enfrentar meu passado se quiser realmente construir meu futuro. Youssef sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. Tem certeza? Ela assentiu, uma determinação renovada em seus olhos. Sim, e quero usar parte dos recursos da fundação para estabelecer um centro de documentação permanente lá. Um lugar onde jovens sírios possam aprender a preservar sua própria história. Considere feito, respondeu ele sem hesitação. Maya o estudou por um momento. Você realmente mudou, sabia? Aquele homem que fez aquela aposta cruel, nem consigo mais vê-lo em você. Suas palavras tocaram algo profundo dentro dele. Espero que ele tenha desaparecido para sempre. Não completamente, ela respondeu com um pequeno sorriso. Você ainda tem sua determinação, sua confiança, apenas as direcionou para algo que realmente importa. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o campus. Em breve, Maya precisaria ir para sua próxima aula e Youssef para uma reunião do conselho da fundação. Suas vidas, tão improvavelmente entrelaçadas, seguiriam seus cursos separados, mas paralelos. Maya, disse Youssef subitamente, quero te perguntar algo, e por favor, seja completamente honesta. Ela ergueu uma sobrancelha, curiosa. Sempre sou. Você se arrepende? De ter aceitado minha ajuda? De ter mudado sua vida por causa daquela aposta ridícula? A pergunta pairou entre eles carregada de significado. Maya considerou por um longo momento antes de responder, seu rosto pensativo. Sabe qual é a ironia, Youssef? A aposta que você fez naquele dia, você realmente a perdeu, mas ao perdê-la acho que ambos acabamos ganhando algo muito mais valioso. Um ano depois, o sol se punha sobre o deserto sírio, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que pareciam incendiar o horizonte. Maya permanecia imóvel, observando o espetáculo natural que tanto sentira falta durante seus anos de exílio. Atrás dela, uma pequena estrutura de concreto ostentava uma placa simples. Centro de Documentação e Preservação Cultural de Marat, uma iniciativa da Fundação Al-Hamid. O centro, inaugurado naquela manhã, era o culminar de um ano de trabalho intenso. Equipado com a mais alta tecnologia de digitalização e preservação, seria administrado por uma equipe de jovens sírios treinados pela própria Maya. É ainda mais bonito do que eu lembrava, disse uma voz atrás dela. Maya virou-se para encontrar Youssef se aproximando, o terno elegante substituído por roupas simples que não chamariam atenção naquele pequeno vilarejo fronteiriço. Era a primeira vez que ele visitava a Síria, uma jornada que ele insistira em fazer pessoalmente para a inauguração do centro. Você veio, disse ela, incapaz de esconder sua surpresa. Ele deveria chegar apenas no dia seguinte, segundo o itinerário oficial. Não perderia isto por nada, respondeu ele, parando ao lado dela para contemplar o pôr do sol. Conseguia adiantar o voo. A viagem não havia sido fácil. Mesmo para alguém com os recursos de Youssef, entrar em uma zona próxima a um conflito ainda ativo exigia conexões, paciência e uma dose considerável de coragem. Mas ele sentira que precisava estar aqui, ver com seus próprios olhos o resultado tangível da jornada que começara com uma aposta arrogante em um hotel de luxo. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a paisagem. No último ano, suas vidas haviam seguido trajetórias impressionantes. Maya havia concluído seu primeiro ano de estudos com honras máximas, publicado 2 artigos acadêmicos sobre preservação digital de patrimônio cultural, e se tornara uma voz respeitada no campo da arqueologia de crise. Youssef, por sua vez,
havia redirecionado completamente seus negócios, transformando seu conglomerado em um líder em investimentos socialmente responsáveis no Oriente Médio. A fundação deles, pois era assim que ambos haviam agora uma criação conjunta, havia estabelecido centros similares na Jordânia, no Líbano e agora, finalmente, na própria Síria. Como se sente? Perguntou Youssef, observando o perfil dela contra o céu avermelhado. Maya considerou a pergunta. Em paz, respondeu finalmente, como se um ciclo estivesse se completando. Quando fugi daqui, achei que nunca mais voltaria, que tudo o que amava estava perdido para sempre. E agora? Agora entendo que podemos reconstruir. Não exatamente o que foi perdido. Isso seria impossível, mas algo novo, que honra o passado enquanto cria espaço para o futuro. Youssef assentiu, compreendendo perfeitamente. Não era essa também sua própria jornada? Não a reconstrução de ruínas físicas, mas a reconstrução de um homem que havia se perdido em sua própria arrogância e superficialidade. Os alunos estão entusiasmados para começar amanhã, comentou Maya, referindo-se aos 20 jovens sírios selecionados para o primeiro programa de treinamento. Alguns viajaram dias para chegar aqui. Eles têm sorte de ter você como mentora, disse Youssef. Maya sorriu. Como eu tive sorte de encontrar você, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. A pergunta pairou entre eles como uma borboleta delicada. O relacionamento deles havia evoluído ao longo do ano, a amizade se aprofundando, a confiança crescendo, os limites iniciais suavizando-se gradualmente. Não haviam cruzado a linha que Maya traçara no início, mas ambos sentiam que algo havia mudado, amadurecido. Acho que ambos tivemos sorte, respondeu ele. Eu estava perdido, Maya, vivendo uma vida que parecia impressionante por fora, mas que era completamente vazia. Você me mostrou o que realmente importa. E você me deu a chance de reconstruir minha vida, de honrar o legado dos meus pais. O sol havia quase desaparecido agora, deixando apenas um brilho residual no horizonte. As primeiras estrelas começavam a aparecer no céu, cada vez mais escuro. Tenho algo para você, disse Youssef, tirando um pequeno pacote do bolso. Maya o olhou com curiosidade enquanto abria o embrulho simples. Dentro havia um broche de prata antigo, intricadamente trabalhado com padrões geométricos tradicionais sírios. É lindo, disse ela, tocando-o com reverência. Parece genuíno. Século XIX? Youssef sorriu. Final do século XVIII, na verdade. Pertencia a uma coleção particular. Quando o vi, soube que deveria estar com você. É uma peça do seu patrimônio. Youssef, eu não posso. Por favor. Ele interrompeu gentilmente. Não é um presente de um homem rico tentando impressionar. É um símbolo do trabalho que estamos fazendo, da história que estamos ajudando a preservar. Maya estudou o broche à luz do crepúsculo, seus dedos traçando os padrões delicados. Finalmente, ela o prendeu na lapela de seu casaco. Obrigada, disse simplesmente. Eles começaram a caminhar de volta para o centro, onde uma pequena equipe ainda trabalhava nos preparativos finais para a inauguração oficial do dia seguinte. Youssef, disse Maya, hesitante, há algo que venho querendo te perguntar há algum tempo. O que é? Por que você respeitou tão completamente os limites que impus? A maioria dos homens na sua posição. Ele a interrompeu com um leve aceno de cabeça. Porque você merece esse respeito. Porque sua amizade, sua parceria neste trabalho, vale mais do que qualquer outra coisa que eu poderia desejar. Maya sorriu, seus olhos brilhando sob as primeiras estrelas da noite. E se eu dissesse que aqueles limites, que talvez eles tenham mudado? Youssef parou, seu coração acelerando inesperadamente. O que você está dizendo exatamente? Estou dizendo que as pessoas mudam, crescem, evoluem. Você não é mais o homem que fez aquela aposta arrogante. E eu não sou mais a camareira assustada e desconfiada. Eles estavam parados agora, frente a frente na penumbra do entardecer, o centro iluminado visível a poucos metros de distância. Maya, disse Youssef, sua voz quase um sussurro, preciso que você seja absolutamente clara, porque sua amizade é preciosa demais para arriscar por um mal-entendido. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles.
Estou dizendo que gostaria de explorar o que podemos ser um para o outro, além de parceiros de trabalho e amigos. Se você ainda estiver interessado, claro. O rosto de Youssef se iluminou com um sorriso que transformou completamente suas feições. Eu sempre estive. Maya sorriu em resposta, um sorriso que alcançava seus olhos e iluminava seu rosto inteiro. Então, talvez possamos descobrir juntos, sem pressa, sem expectativas grandiosas, apenas possibilidades. Possibilidades, ele repetiu, saboreando a palavra. Gosto disso. Eles retomaram a caminhada em direção ao centro, seus passos sincronizados na areia. Não de mãos dadas, ainda não, mas mais próximos do que antes, suas sombras ocasionalmente se tocando no chão do deserto. O centro brilhava diante deles como um farol de esperança. Amanhã estaria cheio de jovens ansiosos para aprender, para preservar, para reconstruir. Um símbolo tangível da jornada extraordinária que começara com uma aposta tola em um hotel luxuoso. Sabe o que é engraçado? Disse Maya enquanto se aproximavam da entrada. Aquela frase em árabe que você usou para me testar, a dignidade não se compra com dinheiro. Sim, acho que ambos finalmente entendemos o que ela realmente significa. Youssef refletiu sobre isso enquanto entravam no prédio, deixando o deserto escuro para trás. Ele, que passara a vida acreditando que dinheiro poderia comprar tudo, havia descoberto que as coisas mais valiosas, respeito, propósito, conexão genuína, eram precisamente aquelas que não tinham preço. E Maya, que perdera tudo exceto sua dignidade, havia descoberto que essa dignidade poderia ser a fundação para reconstruir não apenas sua própria vida, mas também ajudar a preservar a história de seu povo. Enquanto observava Maya conversando animadamente com a equipe, gesticulando em direção aos equipamentos de última geração com entusiasmo contagiante, Youssef sentiu uma certeza profunda. Aquela aposta em um salão luxuoso, há pouco mais de um ano, havia sido a melhor aposta que ele já perdera em toda a sua vida. E o que eles haviam construído juntos, o centro, a fundação, sua amizade e agora talvez algo mais, era um tesouro que nenhuma fortuna no mundo poderia comprar. Presta atenção. I do miss your dance. Which one? My stinky leg? Stinky leg. Oh, my Venom's banned again. Ten seconds to go. R.I.P. my Venom. 5 seconds. I accidentally sniped you. You wish. You don't want to be beat by me. I mean... No, my punch is weak. Mm-hmm. I love playing Pudge. He's one of my most played heroes, actually. Illuminati head? No! Kierwin head! Silent Hill, baby. We're doing it now, boys. We're doing it now.
one game. If I get Pause 4 again and it's not banned, I'll play it. Say it with me, chat. Fuck bounty hunters. I'd get ready if I were you. Doubling down. It's in the bag. Yeah, and a coffee, please. I think I'm thinking Pyramid Head cosplay when? That'd be so fun. I mean, I've already done the nurse. It's only right. I've actually watched a lot of tutorials on how to do the Pyramid Head. I kind of make it out of foam. It's almost time for every Oh my day god, to that scared die. me. It's in the bag. Blessed eyes. You play Dead by Daylight? I've tried it. I can't really get into it, which makes me so sad because it's such a like my vibe of a game. As you require. As you say. Cascade. Morning. Thank you for stopping by, Storm. Attack. I go. Dyer's courier. has And I been got a courier. murdered. What the fuck is this little fish flopping around? What is this? I want to play it in real life. Got some friends to play hide and seek at midnight in the woods. Wait, how would you play it in real life? Just like somebody, like kind of like tag in a sense. Of course. Like, what would you do for the generators? He could be out. Haunted by behold the apparition. Hail comes. As you will. Blast you. I gotta creep off me. The spirit moves me. All I know is the last game of Dead by Daylight I played, it felt like this bitch, the killer was invis, and then she would just spawn on me.
go. Radiant's courier has been callously murdered. That would be fun though. I look again upon the cold light of day. Yes. I used to play hide and seek in the dark all the time when I was little. Bitterly. Radiant's courier has been callously murdered. Yes. As you require. Oh, are they hating on each other?